Olá pessoal do Clique Imbituba, eu sou o Alessandro Reis, aqui da comunidade cristã de Imbituba. Quero convidar você a assistir a mensagem apresentada nessa reunião. Quanto custa ser um discípulo de Jesus? Jesus se envolveu com as multidões e as multidões com ele. E ali, em meio às multidões, Jesus procurava por pessoas a quem ele pudesse salvar, mas ir além, transformá-las em um discípulo. Em uma de suas pregações às multidões, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, Jesus revela quanto custa ser um discípulo dele. É o que você vai assistir nessa ministração e eu espero que ela abençoe a sua vida e que você goste. Grande abraço, até mais. Amém. Boa noite, irmãos. Você já deu boa noite para o irmão que está aí do seu lado? Para o irmão que está atrás de você? Gostoso, né? O ambiente que nós estamos inseridos aqui, um ambiente de muito amor, um ambiente familiar. Somos o povo de Deus e o povo de Deus é incrível. Amém, irmãos? Que gostoso, que privilégio para nós podermos nos reunir aqui, sermos banhados com tanto amor, com tanta alegria. O Senhor vai falar conosco essa noite. Quem tem essa expectativa, dê um glória a Deus. Abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 14. Abra aí sua Bíblia em papel ou ligue a sua Bíblia no celular. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Está escrito: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Uau, palavras incríveis de Jesus nesse texto. Irmãos, as multidões procuravam Jesus e elas tinham interesses diversos. As multidões procuravam Jesus porque precisavam de cura. As multidões procuravam Jesus porque precisavam de libertação. As multidões também procuravam Jesus porque tinham curiosidade. Queriam saber que homem era ele, porque no meio do povo pessoas diziam que ele era Elias, um profeta. Afinal, que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E as multidões, indo à procura de Jesus, ouviam também suas palavras. Jesus tinha grande interesse em falar às multidões, porque no meio das multidões, Jesus queria encontrar pessoas a quem ele pudesse salvar e ir além, torná-las seus seguidores, seus discípulos. Mais de 2.000 anos se passaram e a relação entre as multidões e Jesus continua a mesma. No nosso Brasil, multidões procuram Jesus por diversos interesses. Jesus também tem um olhar atento às multidões, para poder encontrar no meio delas pessoas a quem ele possa salvar. Glória a Deus, porque no meio de uma multidão ele encontrou você e a mim, que fizemos uma oração entregando a nossa vida para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Mas o Senhor Jesus tem um interesse que vai além desse, o interesse de que você também se torne um dos seus seguidores,
o interesse de que você também se torne um discípulo dele. E na narrativa do Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vemos uma pregação de Jesus, onde ele revela às multidões quais são os empecilhos que podem impedir alguém de se tornar discípulo dele. E uma das coisas que Jesus revela com a sua fala, com a primeira parte da sua fala, e eu quero reler com você. Vamos voltar para Lucas 14, 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus e, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz, preste atenção, quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus diz àquela multidão a respeito de tomar sua cruz e ir após ele, ele falava algo que era bem compreensível à multidão e que precisa se tornar também compreensível a nós. Avaliando dentro de um contexto histórico, irmãos, nós aqui no nosso país não temos pena de morte. Nos dias de Jesus havia. Quem comandava a nação de Israel e muitas outras nações ao redor de Israel era o Império Romano. Boa parte do mundo existente naquela época era comandado por ele. E nós não estamos acostumados com criminosos sendo executados. O máximo com o qual nós estamos acostumados é ver pela TV alguém que estava no corredor da morte, aguardando pela cadeira elétrica ou por uma injeção letal. Mas os judeus estavam acostumados a ver criminosos carregando a sua cruz até o local da execução e sendo ali crucificados. A crucificação é considerada até hoje uma das formas mais duras de se morrer, mais agonizantes, mais sofríveis. Quando Jesus diz àquela multidão que é necessário tomar uma cruz e ir após ele, ele fala de algo familiar. Jesus está dizendo que a cruz a ser carregada exige submissão total. E eu lhe explico. O Império Romano não usava a crucificação à toa. Eles sabiam que era um método que traria temor ao povo, que os fazia respeitar e se manter na linha. Eles não queriam só sacrificar, só condenar criminosos com a crucificação. Eles também queriam impedir qualquer tipo de rebelião. Porque quando o povo via um homem carregando a cruz e sendo executado nela, aquilo trazia um alerta para o povo: respeitem o Império Romano, se submeta ao Império Romano. E esse tipo de sacrifício abafava qualquer tipo de manifestação contrária. Quando Jesus sugere, ou melhor, quando Jesus afirma que é necessário tomar uma cruz e segui-lo, e de outro modo não é possível ser discípulo dele, ele está nos ensinando que para sermos seus discípulos precisamos submeter tudo a ele. E tudo é tudo. Jesus faz citação de algumas coisas e ele pega bem pesado, porque ele coloca realmente coisas muito importantes na vida de alguém. Ele diz: aquele que ama mais seus pais, filhos, irmãos, irmãs, mulher, marido, aquele que ama até a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos colocar de lado o que mais amamos. Precisamos colocar de lado os nossos desejos egoístas e compreender que tudo o que nós temos deve estar submisso ao senhorio de Jesus. Todas as coisas que mais amamos devem se submeter à expectativa de Jesus. Porque é muito fácil dizermos: Jesus, tu és o meu Senhor, tu és Senhor da minha casa, o Senhor do meu carro. Então colocamos um colante lá, é veículo monitorado por Deus.
mesmo a gente tomando algumas multas, mas na prática, irmãos, nós precisamos submeter tudo o que temos de mais precioso à expectativa que Jesus tem, e isso muda totalmente aquilo que nós pensamos, porque nós que somos casados, por exemplo, quando colocamos o nosso casamento submisso às expectativas de Jesus, ele se torna um casamento diferente. Irmãos, a cruz servia para trazer a toda a multidão que havia um homem se submetendo ao Império Romano. Os nossos casamentos também devem revelar às multidões que nós somos pessoas que se submeteram a Jesus Cristo. A cumplicidade no nosso casamento, a sinceridade. Afinal, nós não podemos teatralizar o casamento. Ao contrário, seria um grande erro, até porque o casamento traz a bênção de termos alguém do nosso lado que nos conhece como ninguém mais conhece. E que ambiente melhor para que o Senhor nos faça discípulo do que o casamento? É muito fácil lidar no que diz respeito ao discipulado com pessoas com quem nós lidamos eventualmente, mas o casamento faz um dos discipulados mais específicos e eficazes que um crente pode ter. No casamento nós somos quem somos, e ali é um ambiente onde Jesus tem a expectativa de que a nossa fidelidade, o trato que temos um com o outro, revele às multidões que estamos submissos a Ele. Podemos também pensar na maneira como nós cuidamos dos nossos filhos, o jeito com que nos preocupamos com eles. Pais, nós precisamos, eu digo nós porque também sou pai, um menino de 6, uma menina de quase 2 anos, desafio duplo, e nós temos que nos preocupar em sermos para os nossos filhos a melhor referência de Jesus nessa terra, e esse é um desafio muito grande. Nós precisamos considerar que os nossos filhos são os nossos principais discípulos, e a maneira como cuidamos deles vai refletir também para as multidões quão submissos estamos ao reino de Deus. Hoje pela manhã eu mencionei que dias atrás minha esposa e eu entramos no quarto para falar sobre o nosso filho, porque num determinado momento ele expôs para a mãe dele. A gente estava conversando com ele e a gente disse: filho, se arruma que a gente vai para a reunião. E ele falou para a mãe: vamos para a reunião de novo. E aí a minha esposa falou: mas por que, filho, você está achando ruim? Ah, chega lá, eu tenho que me comportar, eu tenho que louvar. E aí ela ficou preocupada, eu também. E a gente entrou no quarto para conversar, para discutir sobre isso, sobre o que fazer. E eu disse para ela: se ele gosta, se ele não gosta, uma coisa a gente tem que fazer. Nós precisamos amarrar esse menino no altar. Porque se a gente ensinar o caminho para ele enquanto ele é pequeno, quando ele crescer, ele vai gostar. Tudo bem, irmãos? Eu preciso aliviar um pouco as costas do meu filho, porque ele, na sua ingenuidade de criança, acaba revelando um sentimento que muitos de nós temos quando decidimos nos deslocar para cá. Ah, tem que louvar. Ah, que momento agonizante aquele quando o líder de louvor pede para que eu levante a minha mão. Ah, meu Deus. Quando deveria ser um dos momentos mais alegres, os melhores momentos para nós, deveria ser o momento em que levantamos nossas mãos para dizer para Jesus que nos rendemos a Ele. A forma como nós nos preocupamos com os nossos filhos. Pais, eu que nessas últimas semanas tenho colaborado com o Fábio, com a Gil, no cuidado dos jovens, eu pergunto a você: onde os seus filhos vão no sábado à noite? Onde os seus filhos vão depois que saem daqui no sábado à noite? Porque enquanto eles estão debaixo do seu cajado, e são responsabilidade sua, pais, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, para que o mundo não cuide. E nós precisamos cuidar dos nossos filhos de tal forma que as multidões saibam que nós somos um povo submisso ao reino de Deus. É impossível não tocar num assunto que é tão polêmico, tão mencionado, mas nós precisamos submeter
o nosso dinheiro, as expectativas de Jesus. Qual é a expectativa que Jesus tem quando cai seu pagamento? Irmãos, eu acredito que um dia nós vamos amadurecer ao ponto de, antes de sacarmos o dinheiro no banco, ou antes de fazermos qualquer coisa com ele, juntar nossa família e orar perguntando assim: Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente faça com esse dinheiro? Eu acredito que nos surpreenderíamos muito com as respostas do Senhor, porque provavelmente Ele te diga assim: olha, eu gostaria que você não comprasse esse carro que você está pensando. Sério, Senhor? Sério? O Senhor está de brincadeira comigo, né, Senhor? Trabalhei tanto, me esforcei tanto, e agora que eu tenho essa oportunidade, tá bom, meu filho, vai lá, mostre às multidões o carro que tens, quando poderia mostrar às multidões quão submisso é o seu dinheiro a mim. Irmão, Jesus não está de brincadeira. E quando eu falo em dinheiro, eu sei que eu mexo com o brilho de muita gente, inclusive com o meu, porque eu devo confessar, irmãos, eu não cheguei nesse nível de maturidade não, mas eu espero chegar. Sabe, nós somos um povo que compreende a bênção de ofertar 10% do que a gente ganha para o Senhor. Mas o dinheiro é todo dele, irmãos. É tudo dele. Na verdade, os 10% estão quebrando um galho nosso. Se a gente fosse maduro o suficiente, nós administraríamos toda a nossa finança segundo as expectativas de Jesus. Eu preciso confessar, eu não faço isso ainda, irmãos. Eu preciso crescer. O que é que Jesus quer que eu faça com o meu dinheiro? Talvez você que está aqui é um empresário. Você precisa submeter sua empresa ao senhorio de Jesus. De que forma você faz isso? Seja honesto. Irmãos, por favor, dê a César o que é de César. O nosso país vive debaixo de uma doença chamada corrupção. E ela não começa lá em Brasília, começa nas nossas empresas. Nós precisamos ser encontrados fiéis. Nós precisamos revelar às multidões que existem sim empresários que estão sujeitos ao reino de Deus. Irmão, nós também precisamos aprender a sujeitar o nosso ego às expectativas de Jesus. E como eu faço isso? O Senhor Ele é incrível, Ele tem inclusive um senso de humor irônico que eu adoro. O Senhor fala diretamente conosco, nós não precisamos de intermediários para ouvir Jesus, mas Ele selecionou pessoas para cuidar de nós. Ele colocou gente para cuidar de gente, e essa é a grande ironia do Senhor, porque é fácil, né? Ouvir o Senhor falando comigo, isso quebrantou meu coração, a voz macia, suave, a voz tão gostosa, Jesus é tão gentil comigo. Mas aí então vem aquele que te lidera, o guia que o Senhor separou para cuidar de ti, e aí ele vem com a delicadeza de um rinoceronte, para dizer para você uma palavra que costuma mexer demais com o nosso ego. Meu irmão, você está errado. Como é difícil ouvir, você está errado. De vez em quando lá em casa eu brinco com a minha esposa, de propósito, só para deixar ela irritada, mas é brincadeira. Eu falo para ela assim: amor, você está errada. E ela fica brava na hora, assim, mas é tudo brincadeira. Ninguém gosta de ouvir isso, irmãos, nem de brincadeira. Mas você precisa, assim como eu, sujeitar seu ego às expectativas de Jesus. Quando você permite que um líder, que um guia, admoeste a sua vida, mostre naquilo que você precisa crescer ou aquilo em que você está caminhando de forma errada, você está sujeitando o seu coração ao senhorio de Jesus e revelando às multidões que você se submete a Ele. Com o passar do tempo, irmãos, o diabo vai tentar te convencer de que isso não é verdade ou legítimo, mas o Senhor separou gente para cuidar de gente. Não existe outro elemento melhor do que gente para cuidar de gente, porque nós, ainda que se sentindo humilhados, tendo o nosso ego diminuído, porque nada diminui
tanto o ego de alguém quanto o outro alguém, apontando isso. Precisamos sujeitar o amor que temos por nós mesmos para sermos discípulos de Jesus. A segunda parte da pregação de Jesus para aquela multidão tinha um objetivo também. O objetivo de levá-los a avaliar quanto custa ser um discípulo de Jesus. E essa avaliação deveria ser feita para que ninguém escolhesse ser discípulo de Jesus e caminhar com Ele por um tempo e depois abandoná-lo. Então ele ilustra usando duas figuras. Ele primeiro fala sobre o construtor, e ele diz que o construtor não avaliou o cálculo da construção, só conseguiu levantar os alicerces e por fim não conseguiu terminar a obra. Imagine comigo no centro de Imbituba, talvez ali naquele que é hoje considerado o quarteirão mais nobre, um prédio se desmanche e uma placa anuncie: mega construção, o maior prédio de Imbituba será construído aqui. Academia, sauna, seca, molhada, fliperama, tudo que você conseguir imaginar aí na sua cabeça. E você fala: uau, que construção será essa? A expectativa em torno dessa construção. Máquinas começam a trabalhar, os alicerces começam a ser colocados, mas não passa disso. Os anos vão se passando, e agora quem observava com expectativa ao início da construção começa a conjecturar de outra forma, começa a dizer: poxa vida, será que isso aqui foi fruto de lavagem de dinheiro? Será que a Polícia Federal apareceu por aqui e embargou a obra? O que será que aconteceu nesse lugar? Será que faltou dinheiro para terminar? E o dono daquele empreendimento conhecido passa vergonha, porque não conseguiu terminar aquilo que começou. Jesus também fala de um rei aguerrido inicialmente, um rei ao estilo, imagino eu aqui, essa é uma adição minha, um rei conhecido por ser um homem faca na caveira. E ele anuncia: estou partindo para a guerra. Anuncia para outro rei, um rei que tem 20.000 soldados: ó, estou partindo para cima de você, se prepara. Mas aí ele vai contar os seus soldados e descobre que só tem 10.000. E aí tem que mandar seu emissário com o rabinho entre as pernas para dizer para aquele rei: olha, bandeira branca, estamos em paz com vocês, nos perdoe pela afronta, mas não vai ter guerra não, somos covardes. Que vergonha ser conhecido como um rei covarde. Ao dizer para a multidão que eles deveriam avaliar quanto custa ser um discípulo de Jesus, o propósito dele era fazer com que cada um daqueles que fizesse essa avaliação nunca desistisse de andar com Cristo. Irmãos, eu acredito que não existe pior vergonha nesse mundo do que abandonar o Senhor. Eu já pude ver, até publicamente, pessoas que se sentiam envergonhadas por uma série de razões, mas as pessoas com o semblante mais caído por causa da vergonha que eu já encontrei foram aquelas que caminharam com o Senhor e desistiram de andar com Ele. Levante por gentileza a mão. Quantos aqui conhecem alguém que já caminhou com Jesus e desistiu? São muitos, muitos. E essa é a pior vergonha, irmãos, que alguém pode passar: ter caminhado com Jesus e o abandonado. O propósito de Deus para a vida de cada um dos seus discípulos é que a boa obra que Ele começou seja completa. Permita-me dizer, irmãos, é possível que isso aconteça. Por mais que o diabo tente dizer o contrário, as circunstâncias, as situações, a boa obra que o Senhor começou na sua vida, Ele quer terminar, Ele pode terminar. Porém, avalie o custo, avalie quanto custa seguir Jesus. Porque eu vou lhe dizer, para os apóstolos, por exemplo, ser um discípulo de Jesus custou a eles sofrimento e martírio, sofrimento e morte.
Morte terrível, terrível e gloriosa. Irmãos, que o Senhor nos permita morrer de forma gloriosa. Um dia Pedro disse mais ou menos algo assim para Jesus, e eu imagino que Jesus olhou para ele com um olhar um pouco irônico, falou: ei Pedro, não faz ideia o cálice que você tem que tomar. Mas irmãos, se vamos morrer um dia, morramos gloriosamente, morramos crucificados, perseguidos. E deixa eu te dizer, se você escolher ser um discípulo de Jesus, você vai ser perseguido. Se você escolher ser um discípulo de Jesus, sua família vai perseguir você. Vão zombar de você, vão tentar te humilhar, vão tentar separar você do resto da multidão, vão tirar a sua popularidade, vai mexer no seu status social. Os lugares onde você chegava e era o tal, você vai chegar e vai ser humilhado por causa de Jesus. E essa vai ser sua grande honra e glória. Vai lhe custar sofrimento, vai lhe custar angústia. As multidões procuravam Jesus, e muitas multidões procuram Jesus hoje, como colocou a Carol aqui durante a palavra sobre a oferta, na expectativa de um sonho ser realizado, de uma transformação financeira acontecer, e daqui a pouco vão descobrir que não é esse o propósito de Deus, e vão se frustrar e vão embora. As multidões são assim, elas procuram Jesus por diversos interesses e vão embora. Um discípulo não. Um discípulo, quando procura Jesus, quer saber qual é o interesse dele. Já parou para pensar que a maioria das nossas orações, as orações que fazemos em casa, quando fazemos, boa parte delas, boa parte da construção delas está pautada naquilo que precisamos. Dificilmente nos colocamos diante de Jesus para perguntar: Senhor, e aí? O que é que tu queres? Eu vou ficar aqui 40 minutos, se for preciso, ou mais, para ouvir o que é que o Senhor quer, o que é que te preocupa, qual é a angústia do teu coração. Ser discípulo de Jesus é negar a si mesmo. Ser discípulo de Jesus é matar o seu ego, é colocar de lado suas necessidades. Ser discípulo de Jesus é ir além da admiração. As multidões procuravam Jesus porque ele era um cara incrível. Multidões continuam procurando ele por isso. Eu disse isso hoje pela manhã e repito, talvez você venha para cá porque nesse lugar você admira Jesus. E de que forma você admira Jesus? Você olha para esse púlpito e vê Jesus personificado na vida do pastor Amarildo, e você olha para ele e você fala: puxa vida, que barba branca mais admirável. Brincadeira, mas você ouve uma mensagem tão gostosa de se ouvir, com um gancho tão bacana, que prende sua atenção, que faz você sair daqui flutuando. Você fala: puxa, que incrível isso, que gostoso, eu preciso voltar para continuar admirando esse Jesus que está na vida do Amarildo e de tantos outros irmãos ali. Mas Jesus não quer admiradores, irmãos. Jesus não escolheu esse caminho. Jesus quer seguidores. Jesus quer gente que, quando Ele chame, vem, me segue, se torne um discípulo, sofra as consequências, esteja com Ele nos bons momentos, nos maus momentos. O Evangelho vai trazer muitos maus momentos para você, e eu preciso te dizer, porque Jesus não trabalha com falsa expectativa. Chegarão dias que a coisa vai ficar difícil para você, mas é possível, irmãos. E como é possível viver contente, mesmo quando tudo está dando errado? Um discípulo de Jesus está contente, mesmo quando tudo dá errado, principalmente porque ele pensa: eu já tenho a minha porção, eu já tenho a minha herança. Jesus é a minha porção, Jesus é a minha herança. Talvez avaliando nessa noite quanto custa ser um discípulo, e colocando isso em contraste com a sua vida, você se entristeça e pense: eu não vou conseguir, eu não dou conta, eu ainda estou tão preso a coisas ligadas nesse mundo, nessa terra, eu ainda não vou conseguir me matar, eu não vou conseguir carregar essa cruz, ela é pesada demais. Jesus vai te ajudar. Jesus sempre vai nos ajudar a carregar a nossa cruz.
Em uma das ocasiões que Jesus pregou para uma multidão, a maioria deles foi embora. E um dos que ficaram, um dos seus discípulos, Pedro, entristecido, angustiado, olhou para Jesus e reconheceu: Senhor, duro é esse discurso. Oh Jesus, que palavrinha difícil você pregou para a gente hoje. Está lá em João capítulo 6, verso 68. Mas mesmo diante de uma palavra tão dura, mesmo diante de um desafio tão grande, Pedro olha para Jesus e diz: para quem eu irei? Para quem, Jesus? Pedro olhava para Jesus, possivelmente como quem vê que toda a sua alegria, todo o seu contentamento, seu futuro e sua esperança estavam naquele homem, um homem chamado Jesus. Não importa para onde você vá, Jesus não vai negociar quanto custa ser um discípulo dele, seja congregando conosco, seja em outra congregação. O preço continua sendo o mesmo. Todo aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmãos, eu nessa noite quero me apresentar para Jesus não como um admirador dele, mas como um discípulo. Eu quero olhar para ele, mesmo tendo avaliado que o custo é de alto risco, é um investimento de longo prazo. Mesmo assim, eu não tenho para onde ir. Irmãos, nada nesse mundo pode me dar o contentamento, a alegria e o prazer que Jesus me dá. Jesus olha para você hoje e quer pinçar você da multidão e te trazer para perto. Jesus quer tirar você da multidão hoje à noite e trazer para perto onde Ele possa falar com você, como você ainda não sabe ouvi-lo, dizer a você aquilo que você não ouviu ainda, trabalhar com você, tratar o seu caráter, abraçar você também, revelar o quanto Ele te ama e quão precioso você é para Ele, com que grande expectativa Ele aguarda você para que um dia reine com Ele nas regiões celestiais. Nessa noite Jesus quer tirar você da multidão e fazer de você um discípulo. E se esse é o seu desejo, eu peço a você que se coloque de pé, feche os seus olhos e comece a orar, e comece a dizer: Jesus, eis aqui a minha vida. Jesus, eu quero me apresentar diante de Ti sem reserva alguma. Eu quero me tornar um discípulo essa noite. Feche os seus olhos, irmão. Se esse é o seu desejo, se a sua avaliação leva a você a decidir ser discípulo dele hoje à noite, ore ao Senhor. Talvez você ainda não sabe formular muito bem uma oração que seja profunda, mas meu irmão, quero te pedir, faça uma oração hoje à noite que seja sincera, ainda que tenha palavras repetidas, ainda que não seja tão bem construída, porque Jesus não está preocupado com a sua oratória hoje à noite. Ele olha para o seu coração e quer saber de você, quer sair da multidão, quer se aproximar de mim, quer ser meu discípulo. Vem tomar sua cruz hoje à noite, vem tomar sua cruz hoje à noite. Levanta a sua voz, fale com Jesus. Se o seu coração está entristecido, porque a cruz parece pesada demais para você, peça a Ele: Jesus, me ajuda a carregar a cruz, me ajuda, me ajuda. Sou tua morada, sou o teu abrigo, lugar de descanso pros teus pés. Quero conhecer-te como és, pra ver tua glória. Eu fui escolhido, vou ao teu encontro, pois tudo que quero é
a glória desse Deus em mim tocar, em línguas de fogo vou falar. Oh, Senhor, não há nada comparável ao que faz o seu poder. Quando o anjo da igreja prega, o céu para pra ver. Os doentes são curados e a estéril dá a luz. Pelo sangue do Cordeiro, pelo nome de Jesus. Os doentes são curados e a estéril dá a luz. Pelo sangue do Cordeiro, pelo nome de Jesus. Sou tua morada, oh Deus, sou o teu abrigo. ajuda-nos nessa noite, Senhor. Lugar de descanso pros teus pés. Quero conhecer-te como és, pra ver tua glória. Oh, Senhor, oh, Eu fui escolhido, o Senhor nos escolheu para sermos vou ao teu discípulos teus. encontro, pois tudo que quero é estar contigo. Sou tua. Meu amado, me permita orar por você nessa noite. Eu peço que você feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Espírito Santo, eu peço, visita cada coração aqui hoje à noite. Sem o teu poder, sem a capacitação que vem do Senhor, nós não podemos ser discípulos teus. Precisamos que o Senhor nos transforme. Senhor, nós precisamos mais do que entusiasmo. Nós precisamos que o Senhor finque as nossas estacas mais profundamente. Crie em nós, Senhor, estrutura, alicerce. Arranca-nos da multidão nessa noite. Leva-nos para perto de Ti. Ajuda-nos a carregar a cruz. Queremos submeter tudo que nós temos a Ti. Eu te peço, Espírito de Deus, ajuda a mim e a cada um dos meus irmãos a submetermos nossa família, nossos casamentos, submetermos nossas finanças, nossos negócios. Senhor, tudo que há de mais importante e valioso na nossa vida, ajuda-nos a submeter a Ti. Sobre todas as coisas, ajuda-nos a submeter nosso coração. Queremos ter coração de discípulo. Não queremos ser só Teus admiradores, queremos ser discípulos Teus. Queremos Te representar nesse mundo tão sombrio e tão carente. Senhor, nós queremos ser uma luz que brilhe em Imbituba. E eu sei, Senhor, uma nova luz vai brilhar nessa cidade. Uma nova luz vai brilhar nessa cidade. Eu te peço, faz de cada um de nós aqui fachos dessa luz. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Meu irmão, se essa também é a tua oração, aplaude Jesus com toda a tua força nessa noite. Com toda a tua força, exalta o nome de Jesus aqui. Olha para Jesus e diz para Ele: eu estou saindo da multidão, Senhor. Eu vou me aproximar de Ti, eu vou te seguir de perto. Eu quero te seguir de perto. Eu quero te seguir de perto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Que Ele te conduza para o seu lar, para a sua casa, debaixo de bênção, de proteção. Que Ele te guarde e que Ele trabalhe no seu coração e faça de você um discípulo dele. Vamos aplaudi-lo mais uma vez em nome de Jesus. Alô. Amém, queridos. Nós estamos encerrando. Último aviso que nós esquecemos aqui de relembrar você. Essa semana é uma semana de redes. Quinta-feira
A nossa rede de homens vai ser muito especial, 8 horas da noite. Tem homens aqui? Então vocês, homens, estão convidados a estar conosco na quinta-feira, 8 da noite, as mulheres na quarta-feira, 7:30 da noite, amém? No sábado nós temos a rede de jovens, 7:30, né? Esse sábado tem juniores? Não, esse sábado não tem juniores. Então esse sábado, 19 horas, então rede de jovens, 19 horas, que Deus te abençoe, tá certo? Não falte, olha, quinta-feira é rede de homens, quarta-feira é rede de mulheres, eu conto com você. Não falte, que vai ser bênção na sua vida. Deus te abençoe.